Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Neste vídeo eu irei falar da história de uma beta do Windows Vista que a Microsoft estava desenvolvendo na época do Windows XP, que era uma versão que a Microsoft não tinha disponibilizado para baixar naquela época. Desde depois que a Microsoft tinha desenvolvido o Windows Vista, as pessoas não gostaram, por causa da instabilidade do sistema operacional, incompatibilidade de programas, travamentos e também porque os computadores não rodavam Windows naquela época. Porque o Windows Vista foi desenvolvido com pressa pela Microsoft, passando 6 anos em desenvolvimento do sistema. A partir em que a Microsoft lançou o Windows XP, ela estava planejando em fazer um outro sistema operacional melhor que o Windows XP, mas foi um processo bem puxado e que deu muito errado. A partir de 2002, a Microsoft fez a Build 3683, que tinha uma interface chamada Plex, com o sidebar com o relógio, também com uma logo de Longhorn, com os ícones e com os ladrilhos. Aí depois que ela fez essa build, ela começou a criar uma categoria de builds chamada Pre-Reset e Post-Reset. Na Pre-Reset foi apenas as builds baseadas no Windows XP, e já na Post-Reset foram as builds baseadas no Windows Vista. Aí depois começou a chamar esse sistema de Windows Longhorn. E rapaziada, para quem não sabe o que é Longhorn, Longhorn é um boi com um chifre bem grande que fica no Texas. A tradução então seria longos chifres. Aí toda vez que a Microsoft fazia betas ela colocava codinomes, que seria quando ela estava decidindo um nome para colocar nessa versão. Aí a Microsoft resolveu colocar codinomes enquanto ela pensa em um nome específico, que foi no caso do Windows Longhorn. E depois, no ano de 2003, a Microsoft tinha feito a Build 4011, que foi uma compilação onde a Microsoft removeu todas as referências do Windows XP, e que teve uma tela de bem-vindo chamado OB. A partir da instalação tem um bug nessa build aparecendo um erro fatal. Como vocês estão vendo aí na tela, este é um bug que aparecia na instalação do sistema. Aí depois a Microsoft resolveu fazer a Build 4015, e quando você iniciava a instalação dessa build ela dava uma tela azul da morte, também conhecido como BSOD, mas traduzido do português seria tela azul da morte. Aí toda vez que você aguardava a instalação fazer a configuração de hardware, ele travava facilmente, e você tinha que pressionar Shift mais F10 para ir no prompt de comando e depois digitar task e depois fechar um processo chamado setup.exe. Aí depois, desde da Build 4011, a Microsoft estava planejando a fazer o Aero, que seria uma decomposição da área de trabalho que a Microsoft estava fazendo para melhorar a performance, o desempenho e deixar a interface mais bonita. Aí quase no final de 2003, a Microsoft fez a Build 4042, ela resolveu mudar a aparência da área de trabalho e colocar uma chamada Slate, e ela foi vazada em um site chamado Betarchive, que foi um site onde eles vazam todas as betas de sistemas operacionais, e ela resolveu mudar o sidebar e mudar o relógio sem a logo, e tinha um sidebar amplamente atualizado e melhorado. Aí a partir de 2004, a Microsoft fez a Build 4074, que foi uma build apresentada oficialmente pela Microsoft na UNHS 2004, e nesta build a Microsoft adicionou o tema da interface chamado Jade. Aí na VINC 2004 a Microsoft estava apresentando o Aero e com o DWM, e depois de um tempo que a Microsoft apresentou essa build, ela ficou famosa, e foi vazada por um membro do Betarchive. Lá no final do ano de 2004, a Microsoft resolveu fazer as builds de reset chamada Omega 13, que foram as builds 5000 e 5001, para começar do começo o projeto. Aí então em 2005 a Microsoft voltou novamente, só que para o post-reset. Aí a partir da Build 5098, começou a ser a build da Pre-Beta 1 do Windows Vista, e teve uma interface gráfica parecida com o Windows Vista, e quando ela começou a fazer essa build, ela também estava desenvolvendo o Internet Explorer 7, e depois ela mudou o ícone da lixeira parecido com o Windows Vista. Aí no final de 2005, a Microsoft fez a Build 5259, que foi uma build da Pre-Beta 2 com a interface igual à do Windows Vista, com a logo do menu iniciar e a barra de tarefas melhoradas, e também teve um tema nas janelas parecidas com o Windows Vista. E depois em 2006 a Microsoft fez a Build 6000, que foi uma build RTM, ou seja, uma build que foi lançada particularmente pela Microsoft para testar em um sistema operacional. Aí depois em 2007 a Microsoft começou a lançar oficialmente a Build 6001 para o público, que se tornou o Service Pack 1 bem estável e cheio de problemas. Aí depois que o pessoal reclamou para a Microsoft, ela resolveu fazer o Service Pack 2,
que se tornou mais estável comparado ao Service Pack 1. Bem rapaziada, essa foi a história da beta do Windows Vista. Algumas builds eu não pude colocar aqui no vídeo porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Aí resolvi pegar algumas builds para colocar aqui, fechou rapaziada? Então é isso, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal para não perder as notificações, beleza? Falou galerinha!